Se você está prestes a rodar sua primeira campanha de tráfego pago, para tudo. Porque antes de você torrar sua grana no botão impulsionar, eu vou te mostrar os do's and don'ts que você deve e o que você não deve fazer para ter uma boa performance nas suas campanhas. Antes de mais nada, você precisa entender uma coisa. O tráfego, ele não vende. O que vende é a sua oferta, o seu produto e o conjunto de estratégias que você vai utilizar para gerar essa retenção de atenção e interesse do seu cliente final. O tráfego ele só leva as pessoas até a sua loja, até a sua página, até o seu Instagram. O restante é trabalho da sua oferta, da sua comunicação, de mostrar o verdadeiro valor da sua marca, do seu produto. Estamos no segundo episódio do painel de controle. Primeiro bloco, o que você deve fazer? Separei em 4 tópicos aqui para você agora. Primeiro, faça um diagnóstico antes de qualquer coisa. Analise o seu site, a sua oferta, as suas páginas, seu produto, a velocidade, toda a jornada está bem fluida. É importante você utilizar os 3 pilares da performance para e-commerce para otimizar todos os seus processos e toda a sua jornada de compra, olhando para tráfego, conversão e ticket médio. 2. Estruture a sua primeira campanha com clareza. Então, antes de mais nada, teste cada criativo de forma individual, em campanhas separadas. Provador, unboxing, transições, estáticos, cupons de primeira compra. E também é importante você testar público frio e público quente totalmente separado, para identificar qual que é a sua taxa de conversão dentre o público frio, identificando também os criativos, e dentre o público quente, identificando também os criativos que mais gera conversão para cada um deles. 3. Foque nos criativos e não na segmentação das campanhas. Um criativo bom ele converte até para público aberto. Aqui você deve testar formatos como os vídeos, como os estáticos, carrossel, catálogo, identificar qual que está dando mais resultado, gerando mais conversão dentro do seu negócio. Número 4, comece com um orçamento proporcional ao seu faturamento. Para você que está iniciando agora, é importante que você comece ali numa faixa de 30% de investimento em comparação ao seu faturamento. Isso vai te dar um pouco mais de métricas. Você vai conseguir analisar toda a jornada e com base nessa análise, nesse aprendizado, você vai conseguir escalar mais com base nos criativos, nas ofertas e nos seus produtos também. E agora, o que você não deve fazer de jeito nenhum? 1. Não comece sem planejamento algum. Por quê? O planejamento ele te dá previsibilidade e mostra onde você deve alocar a sua maior parte de energia. É a regra dos 80-20. Os 20% de esforço que vai gerar 80% do seu resultado. Você tem que evitar sair impulsionando qualquer post sem estratégia nenhuma. Sabe aquele botãozinho do Instagram? Impulsionar post? Evita ele nesse momento. Mais pra frente a gente fala sobre como utilizar ele de forma correta. Mas nesse momento, vai lá no seu gerenciador e sobe cada campanha com foco em cada objetivo dentro do seu funil. Número 2. Não pause as suas campanhas por emoção. Aqui, você precisa tomar cada decisão com base nos dados. Você tem que parar de correr a corrida dos ratos e aumentar e subir o orçamento das campanhas diariamente. Isso só vai fazer com que as suas campanhas elas percam a performance mais rápido. Número 3. Você não deve depender de automação logo no início. Aqui a gente está falando sobre CRM, e-mail marketing, tudo isso vem depois. O seu foco principal tem que ser no one-on-one. Por quê? Porque isso vai te trazer inteligência e você vai conseguir listar quais são as objeções do seu cliente hoje. Você listando essas objeções, essas dificuldades, essas dores, você consegue gerar criativos muito mais persuasivos do que qual você criou anteriormente. Esse one-on-one é super importante para você conseguir ter dados sobre essas objeções e com base nessas objeções gerar criativos mais persuasivos. Número 4, não ignore o seu funil. Você precisa analisar cada etapa do seu funil. Aqui a gente está falando sobre o view content, quando a pessoa, a sessão que chegou até o seu site, viu uma página de produto, é considerado view content. Aí se deu 2 view content. Se isso, depois dessa jornada, se ela teve adição ao carrinho, se ela teve initiate checkout, quando ela começa ali a ir para a finalização da compra, começa a colocar os dados de finalização de compra, e depois o purchase, que é a finalização de compra em si. Você analisando tudo isso, você vai conseguir entender aonde está travando a compra. Identificando onde está travando, se você vê aqui na página do produto, você vai ver, minha oferta está mal construída. Ou não, realmente eu não tinha toda aquela grade, acabou, furou, e aí a partir dali realmente a taxa de conversão caiu. Não, estou gerando muito carrinho, mas a conversão depois do carrinho está muito baixa.
Você identificando onde está parando todo esse fluxo desse tráfego, você consegue ir lá e ajustar de forma pontual. Agora, se você ignorar, com toda certeza absoluta, você não vai conseguir aumentar a performance das suas campanhas e muito menos escalar cada uma delas. Checklist antes de você ativar a sua campanha. Primeiro, você deve analisar a sua página de produto para ver se ela está bem estruturada com uma boa oferta. Segundo, uma oferta clara e atrativa. Por quê? Não adianta nada a sua página estar bonitinha, layout legal e hierarquia do texto bem estruturada, sendo que a sua oferta não gera desejo. Terceiro, criativos variados e autênticos. Pegue realmente uma modelo, ou um modelo, ou até mesmo você, e crie várias opções de criativos. Com base nisso, você vai conseguir identificar o que mais gera retenção de atenção da parte da sua audiência, do seu público. Número 4, público-alvo muito bem definido. Quando eu falo público-alvo muito bem definido, é sobre campanhas de público frio e campanhas de público quente. No Meta Ads, a gente tem as campanhas voltadas, né, para Advantage, que são as campanhas inteligentes. Então você tem 3 formatos para poder testar. Campanha de público frio, e aí você vai deixar rodando para conseguir entender dentro da jornada se está fazendo sentido. Campanha de público quente. Se essa é a sua primeira campanha, que é o que a gente está falando aqui agora, eu descartaria público quente, mesmo porque nesse início você precisa entender certinho toda essa jornada e o público quente talvez não faça sentido para você. Então eu faria o quê? Foco em público frio. E a Advantage faz sentido para você, porque a campanha Advantage, ela busca tanto do frio quanto do quente, o público tem maior probabilidade de conversão com foco no seu objetivo. Então, se o seu foco é adição um carrinho, ele vai buscar um público que tem a maior probabilidade de conversão para adição um carrinho. Se é para compra, buscar o maior público com probabilidade de compra dentro do seu negócio, tá? Então, frio e Advantage seria o que eu subiria hoje. Testa os dois, analisa o melhor resultado e intensifica o que tiver o melhor resultado. Número 5, a verba deve ser proporcional à sua meta e você precisa ser realista. Hoje, se você fatura 5 mil reais, 10 mil reais e você investe o dobro, pode impactar e matar toda a sua ideia de negócio. Então vamos ser pezinho no chão, joga ali 30% do seu investimento com base no seu faturamento, né, o que você está disponível ali, disposto a investir, e a partir dali você, com a inteligência das campanhas e também toda essa análise que você deve fazer, você começa a jogar um pouquinho mais de verba só no que realmente está fazendo sentido e está gerando um bom resultado para o seu negócio. Número 6, a planilha de performance com metas e resultados. Não adianta nada você analisar só as campanhas do Meta, só a jornada de compra também dentro do Meta, do Google. Você precisa unificar tudo isso como se fosse um banco de dados, onde você consegue ter essa visão panorâmica, essa visão 360 do negócio. Tanto do público orgânico, quanto do público pago, das campanhas do Meta, das campanhas do Google, TikTok e o que você quiser investir. Com tudo isso, você consegue entender qual que é o dia, o mês e qual ano, em qual momento você teve um maior resultado. Então, planilhar os seus dados é muito importante. E se você quiser saber como ter uma planilha totalmente automatizada, onde você vai puxar os dados dos seus canais de aquisição diretamente nessa planilha, manda uma mensagem aqui que a gente pode disponibilizar uma planilha para você também, totalmente de forma automática, beleza? Rodar a campanha é fácil, escalar com lucro é outro jogo. Se você seguir esse painel de controle, você vai evitar os principais erros do e-commerce e vai conseguir ter uma performance muito melhor. Curtiu esse vídeo? Deixe seu like, deixe seu comentário se fez sentido e eu te vejo no próximo painel de controle.